Fala galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias e a gente vai começar mais uma aula. E olha que esse assunto é um assunto muito importante, então já aproveita esse tempinho para pegar teu caderno, tua caneta, teu lápis, para fazer as anotações que eu vou te passar nessa aula de hoje, fechado? Então vamos lá, o nosso tema hoje é esse aqui, ó: racismo, etnia e preconceitos. Como é a primeira aula sobre o assunto, a gente vai tratar desses conceitos, ou seja, a ideia dessa aula aqui é te fazer entender o que significa tanto o racismo quanto a etnia e também os preconceitos, beleza? Então olha só, a nossa aula ela está dividida em 5 tópicos. Acompanha comigo. Primeiro tópico, vamos responder a seguinte pergunta: o que é racismo? No segundo tópico, eu vou citar para vocês alguns tipos de racismo. Existem tipos diferentes de racismo e a gente vai conhecer alguns exemplos. Nas próximas aulas, inclusive, a gente vai até aprofundar mais ainda sobre esses tipos de racismo. Só que, por enquanto, eu vou apenas citar exemplos. Na terceira parte dessa aula de hoje, nós vamos problematizar e responder a questão o que é etnia, o que significa esse conceito na sociologia. Na quarta parte da aula, o que é preconceito, e para fechar, nós falaremos de tipos de preconceitos diferentes. Beleza? Então já está todo mundo pronto? Todo mundo pronta? Ok, vamos começar nossa aula respondendo a seguinte pergunta. Afinal de contas, o que é racismo? A palavra racismo, se você analisar só a expressão, ela tem como radical o termo raça, beleza? Então racismo é uma derivação do termo do radical raça. O racismo parte da ideia de que a espécie humana seria dividida por raças, beleza? Então, para a gente falar de racismo, a gente tem que começar desse pressuposto, ou seja, dessa ideia de que a espécie humana é dividida em diferentes raças. No entanto, já se comprovou cientificamente que as diferenças físicas e genéticas que os seres humanos apresentam não são suficientes para caracterizar uma raça. Biologicamente falando, né, esse conceito aí demandaria mais diferenças, mais diversidades físicas e genéticas. O DNA de uma pessoa branca, por exemplo, comparado com o DNA de uma pessoa negra, varia menos de 0,1%. Então não existe uma variabilidade, uma diferença tão grande para se caracterizar brancos e negros como raças diferentes, segundo os critérios da própria ciência. Mas você sabe que isso não é suficiente para mudar a mentalidade de algumas pessoas, né, que ainda continuam acreditando naquelas premissas antigas de que brancos, negros e indígenas compõem raças distintas. Ok? Então, a própria ideia do termo raça, se a gente for analisar, ela não faz muito sentido cientificamente. Mas a expressão, a palavra, ela continua sendo utilizada no cotidiano. E, inclusive, o preconceito derivado dessa ideia, que é o racismo. Beleza? O racismo, então, vai ser a ideia, a pré-concepção, de que indivíduos de certa etnia, que é a expressão mais correta, possuem características, habilidades ou qualidades específicas desta etnia. Portanto, seriam uma raça superior, enquanto outras inferiores. Presta atenção num detalhe importante aqui no slide. Eu usei agora o termo raça entre aspas. Por quê? Porque a gente já entendeu no primeiro slide que a utilização dessa expressão para comparar brancos, indígenas e negros, ela é incorreta, é equivocada. Por isso eu estou usando entre aspas. Eu não estou me referindo ao conceito propriamente dito, mas às palavras que comumente são utilizadas para designar esses diferentes tipos físicos, biológicos, fenotípicos. Ele, o racismo, pode assumir a forma de ações, práticas, crenças sociais ou sistemas políticos, que consideram que diferentes, entre aspas de novo, raças, devem ser classificadas como superiores ou inferiores. Então percebeu que eu citei vários critérios, né? Citei, por exemplo, o sistema político. Professor, existe algum sistema político que tem essa característica voltada à ideia do racismo? Sim, já existiram muitos sistemas políticos
que tem essa característica. Eu vou citar um exemplo para você. Na África do Sul, existia um regime político no século XX chamado Apartheid. Você já ouviu falar de Nelson Mandela, não já? Pois é. Ele foi um dos que lutaram, que resistiram contra esse sistema político baseado na segregação racial, na separação entre brancos e negros. Então, às vezes, até o sistema político tem essas características também raciais ou raciológicas, beleza? Assim também como ações, práticas, alguns hábitos, algumas condutas que as pessoas tomam no seu dia a dia, influenciadas por essa perspectiva, por essa pré-concepção, por essa ideia de que existem raças superiores ou inferiores. E isso gera discriminação racial. Quando eu falo de preconceito, eu estou falando de uma coisa que é mais no nível da ideia, da construção de um ideal, de um conceito, daí o nome preconceito, né? De um conceito, de uma ideia, que simboliza uma teoria sobre aquele assunto, ou uma perspectiva ideal sobre aquele tipo de pessoa. Quando eu falo de discriminação, eu estou falando de uma coisa que é prática. Discriminação é a ação de discriminar as pessoas. O preconceito e a discriminação têm uma ligação muito próxima, porque geralmente a discriminação acontece por conta do preconceito. É como se fosse teoria e prática, entendeu? É uma ideia que acaba inspirando negativamente as pessoas a agirem de maneira discriminatória. Nesse caso, por conta da questão racial, ou do preconceito racial. Fechou? Conseguiu entender bacana o que é racismo? Conseguiu compreender a conexão que existe entre o preconceito e a discriminação? Então, a primeira parte da aula a gente fechou. Vamos agora entender os exemplos, os tipos, como no dia a dia a gente consegue perceber o racismo. Beleza? Vamos lá então. Alguns tipos de racismo. Aqui eu citei só alguns, existem vários. E como eu te falei, no decorrer desse conteúdo, nas próximas aulas, a gente vai aprofundando esses tipos de racismo. Aqui é só para citar exemplo, ok? Olha só, racismo institucional. Você já ouviu falar? Quando se trata de racismo institucional, a gente está usando o termo instituição, instituições sociais, ok? O racismo institucional é a discriminação racial por parte de grandes organizações ou instituições com o poder de influenciar a vida dos indivíduos, como, por exemplo, governos, corporações, empresas, religiões e instituições educacionais também. Então é um tipo de preconceito que se consolida nas próprias instituições sociais, na escola, na igreja, no próprio Estado, né, no governo, sacou? Então é isso que acontece quando a gente trata de racismo institucional. É quando se institucionaliza a discriminação racial a partir dessas corporações, dessas religiões diferentes, das instituições sociais de forma geral. Aí a gente trata do racismo institucional, beleza? Racismo cultural. A gente está falando já da dimensão da cultura, não mais instituição. O racismo cultural resulta na crença que existe superioridade entre as culturas existentes, no amplo sentido que a ideia de cultura acaba abrangendo, englobando, que tem a ver com religião, costumes, línguas, dentre outros. Esse tipo de perspectiva era muito comum no século XIX e no começo do século XX, certo? Quando os europeus, né, na ideia do eurocentrismo ou etnocentrismo, percebiam a cultura deles como superior à cultura, por exemplo, dos asiáticos ou dos africanos, e justificavam a dominação política e territorial a partir dessa ideia de supremacia cultural ou supremacia racial. Então isso faz parte do chamado racismo cultural. Beleza? Racismo institucional, racismo cultural. E aí algumas pessoas perguntam assim, existe racismo inverso ou racismo reverso? Você pode usar esse termo também? Bom, quando a gente fala de tipos de preconceito, nós temos que levar em conta que os preconceitos têm uma construção histórica. Ou seja, beleza? Então, por exemplo, Brasil. Aqui no Brasil, durante grande parte do período colonial, do descobrimento até o século XIX, o Brasil teve a escravidão. Quem era escravo? Era o negro africano, sequestrado lá da África e trazido para o Brasil para ser comercializado como mercadoria.
Existia o comércio, né, relacionado à escravidão também. Então, nesse caso, a construção da sociedade brasileira teve durante 3 séculos o papel do negro como escravizado, como aquele que sofria sistematicamente preconceito, discriminação, segregação. Logo, o racismo se trata a partir dessa construção histórica, da formação da identidade e da cultura da sociedade brasileira. Por isso que não faz sentido você falar de racismo inverso, a não ser que os brancos tivessem sofrido o mesmo processo de escravidão, de subjugação ou subjugamento que os negros tiveram no período colonial. Aí tudo bem. Se os brancos tivessem sido escravizados, faria sentido falar que existe racismo contra os brancos. Porque, como eu te falei, os preconceitos são construídos historicamente, culturalmente, socialmente, ok? É importante esclarecer que o racismo acontece dentro de um contexto histórico específico. Assim, nem todo insulto, embora seja sempre uma atitude condenável, você insultar uma pessoa, pode ser considerado como racista. Você pode até considerar que um insulto seja uma injúria racial ou um ato de injúria, mas não caracteriza necessariamente o racismo, porque, como eu te falei, os preconceitos são construídos historicamente e socialmente também, certo? O fato de um branco, uma pessoa branca, ser chamada de apelidos como palmito ou leite azedo, para citar alguns exemplos, não se caracteriza como racismo ou um ato racista. Se caracteriza como uma injúria, beleza? Mas não como um ato racista. Por qual razão? A razão é que no mundo moderno e contemporâneo, os brancos não foram subjugados e nem tratados como escravos. Como eu te falei, aqui no Brasil, na América Latina também, né, de maneira mais ampla, os povos indígenas, os povos africanos, eles foram subjugados, foram sistematicamente tratados com discriminação, com preconceito. Então, a construção histórica da sociedade nos leva a essa condição da relação entre as pessoas. Por isso que não faz sentido que uma injúria dirigida a um branco seja considerado um ato racista, por conta da construção histórica e social do preconceito. Igualmente, não são tratados os brancos de forma diferenciada, de maneira sistemática ou comum, em ambientes como a publicidade, as faculdades, as escolas, os locais de trabalho e na vida social em geral. Tá? Então lembra disso. Todo preconceito faz parte de uma construção histórica e social. Logo, a gente tem que considerar o contexto daquilo que se está falando na sociedade em que se está falando também, para você considerar ou não algo como racista, por exemplo. Beleza? Aí existe um termo que é mais correto. Lembra que quando a gente falou de raça, lá no começo, eu falei, ó, cientificamente falando, nem faz sentido a gente falar que existe uma raça branca, uma raça negra, isso aí não tem sentido algum. Mas as pessoas utilizam essa categoria, mesmo que cientificamente ela não tenha tanto sentido assim. Só que falando em ciência, dentro da antropologia e da sociologia, o termo etnia é um termo mais adequado, ok? Então, em vez de falar raça, a partir de agora, faz o seguinte, passa a chamar de etnia, porque aí você vai estar acertando, você vai estar utilizando uma palavra, um conceito que é mais adequado àquilo que você quer dizer, certo? Etnia pode ser conceituada como sentimento de pertencimento, o sentimento de pertencer a determinado grupo, com o qual o indivíduo partilha a mesma língua, tradição e território. Existe, portanto, um elemento mais forte vinculado à identidade, vinculado à cultura, inclusive a noção de território, como algo que também faz parte da identidade daquele grupo social. As pessoas que são quilombolas, por exemplo, elas têm na terra ou no território grande parte também da sua identidade. Por isso que o movimento quilombola é chamado de movimento étnico-territorial, porque o território também integra para eles a ideia de etnia e a ideia de identidade coletiva. Trata-se, portanto, a etnia de características tão marcantes que de inúmeras maneiras acabam tornando-se pontos basilares. O que é isso, professor? Que fundamentam. Basilar vem de base, de fundamento. Que fundamentam a construção identitária do indivíduo, definindo certos aspectos da convivência social,
da população que constitui o grupo étnico. Logo, etnia é um termo mais abrangente e mais adequado, que engloba lá a questão territorial, a questão cultural, os elementos identitários e também a ancestralidade comum daquele grupo social, ok? Então, em vez de usar raça agora, faz o seguinte, usa o termo etnia. Você vai estar usando uma expressão que é mais adequada e mais correta também. Fechou? Vamos adiante. A construção de uma etnia é puramente social e baseia-se nas disposições do grupo e em suas experiências através da história, ou seja, na formação daqueles elementos culturais, daquela identidade coletiva. O conceito de etnia, como você já pôde perceber, é distinto, é diferente do conceito de raça, certo? Então, a partir de agora, você já está sabendo que a utilização da expressão etnia é correta, é mais adequada do que usar a expressão raça. Então, em vez de falar, por exemplo, raça indígena, você fala etnias indígenas, tá? Em vez de falar de raça negra, a não ser que seja lá a banda de pagode dos anos 90, aí tudo bem. Mas no conceito propriamente mesmo, tá errado. Você tem que falar etnias de origem africana ou etnias africanas, certo? Então, etnia é um termo mais adequado. Use esse termo a partir de agora. O que é preconceito? Para a gente poder fechar as 3 perguntas, né, dos 3 temas. O preconceito é uma opinião feita de forma superficial em relação a determinada pessoa ou grupo, que não é baseado em uma experiência real na razão. Por isso que o nome é o quê? Preconceito. Pré é anterior. Conceito é uma ideia. É uma ideia que se constrói sem fundamento em algo que seja lógico ou racional e sem também o aspecto da experiência real. Por isso que é uma preconcepção. O termo é usado geralmente de forma negativa. Então, quando a gente fala em preconceito, a gente fala de uma atitude que geralmente é negativa. O preconceito que se tem contra alguém ou contra determinado grupo, por ter uma ideia preconcebida, superficial, sobre aquela pessoa ou aquele grupo. Onde os membros pertencentes a um grupo são vistos de maneira inferior, de maneira, né, negativa, como a gente citou anteriormente. Tipos de preconceito. Você com certeza vai reconhecer alguns desses tipos aí que a gente vai citar no teu dia a dia, nas tuas relações sociais do cotidiano. Por exemplo, o machismo. O machismo é um tipo de preconceito, né? É a crença de que as mulheres são menos capazes do que os homens. Aí seja menos capazes intelectualmente, fisicamente, em termos de habilidades, etc. Então, se existe essa perspectiva na relação entre homens e mulheres, existe esse preconceito, ou seja, existe essa ideia superficial que não tem base na experiência real ou na razão de que as mulheres são, entre aspas, inferiores aos homens. As pessoas que pensam sistematicamente dessa forma são pessoas que, portanto, são preconceituosas e praticam esse tipo específico de preconceito que é o machismo. Além do machismo, outro preconceito que é muito comum na sociedade é a homofobia. A homofobia representa a antipatia, o desprezo, o preconceito, a aversão ou o ódio à homossexualidade ou pessoas identificadas ou percebidas como lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros. Existe inclusive um termo que é mais atual do que homofobia, que seria a LGBTfobia, que aí já engloba, né, tudo isso que foi citado como exemplo no final da nossa frase, da nossa citação aqui, desse tipo de preconceito. Que também é muito característico, como eu te falei, da sociedade. Você já ouviu falar, já percebeu, de repente já conhece alguém que sofreu ou já tenha sofrido algum ato discriminatório por conta da homofobia. E além da homofobia e do machismo, eu citei outro exemplo que é a discriminação religiosa, que seria a valorização ou menosprezo de uma pessoa ou grupo por causa de suas crenças. E aí eu coloquei valorização porque essa discriminação pode ser também no intuito de valorizar uma religião em detrimento de outras, né? De colocar num pedestal, num grau de superioridade de determinada religião, que acaba fazendo com que as outras sejam vistas como inferiores. Então por isso que tem valorização aqui. Ou então o contrário, que é o menosprezo às religiões diferentes da sua, por exemplo, né? Que você, isso aqui nem é religião, isso aqui é seita, não sei o quê. Então esse tipo de postura representa um ato discriminatório
vinculado à religião, que é fruto de um preconceito também, que é o preconceito baseado na crença ou na religião que a outra pessoa segue também. E com esses 3 exemplos, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.